Olá pessoal, meu nome é Sandro Neto e eu vou fazer aqui um relatório muito interessante da participação lá na Sexta Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica, onde eu pude apresentar esse ensaio clínico, projeto de ensaio clínico adaptativo, do tipo adaptativo para imunoterapia oncológica, uma vez que a gente tem assistido aí a oncologia brasileira praticando remédios até de 1940, 1950, igual MTX, e fazendo verdadeiras filas da morte devido à falta de atualização científica, uma vez que o mundo todo já está praticando imunoterapia. A gente já tem fase clínica 2, 3 e 4 aprovadas em vários tipos de câncer, e aqui no Brasil o acesso a esses tratamentos inovadores ainda tem sido muito pequeno, e eu vou falar sobre esse trabalho um pouco mais na frente. Só resumindo esse relatório aqui, a reunião foi muito interessante, pude ter contato com muitas pessoas interessantes, fabricantes de equipamentos, soluções para imunoterapia, pude verificar preço e tal. E um ponto assim que também destacou no congresso foi a questão do criacionismo. Criacionismo, Bolsonaro, Ministério da Educação, movimentos anti-intelectuais como Terra Plana, que foi colocado no mesmo patamar de design inteligente, mas aí eu fiz uma ponderação lá logo na abertura do congresso. E assim, a minha pergunta já tinha sido longa demais, era mais uma colocação, e não houve oportunidade de tréplica em relação ao que foi comentado. Eu resolvi gravar um vídeo para aqueles que se interessam por esse assunto também poderem ter uma outra visão dessa situação, tá? Primeiramente, vou falar do câncer, que é o assunto pelo qual a gente foi convidado lá, foi aprovado, A gente teve uma aprovação no Congresso para participar do Congresso, para poder apresentar lá o trabalho no Congresso. Bom, e aí eu vou falar sobre isso aí. O resumo do nosso trabalho é esse aqui, esse quadro, onde as pessoas diagnosticadas com câncer por meio de biópsias sólidas, apesar que agora está surgindo a biópsia líquida, mas ainda biópsias sólidas, elas têm um diagnóstico confirmado de câncer. E essas biópsias servem, na maioria das vezes, apenas para fazer um diagnóstico assim, não muito preciso do problema, porque poucos hospitais vão fazer uma investigação das sequências genéticas, proteômicas, não vai fazer investigação quase que nenhuma, uma vez que o Brasil está, vamos dizer assim, extremamente analfabeto em exames. E quando tem esses exames, proteômicos, NGS, eles ficam muito caros e só grandes planos de saúde que pagam, ou oncologistas muito mais bem atualizados que conseguem esses exames com mais facilidade. Mas a maioria não tem feito esses exames e o Brasil está extremamente atrasado a nível de exames. Bom, daí o que a gente propõe nesse ensaio clínico? Utilizar essa biópsia pelo menos para duas coisas, que é os exames NGS e proteômico, ali da parte afetada da célula, as células cancerígenas, comparado às células normais, o que é que aconteceu ali para que elas perdessem o controle e se tornassem células cancerosas.
né? Então, ter esses exames para poder mapear a situação, submeter o resultado dos exames a software igual ao Oncomilo, e tem vários outros aí que já dão o resultado de abordagens que tiveram sucesso em relação àquela mutação que se tornou o painel de alvo ali para poder verificar se aquele câncer teve bons resultados com certas direções. Então, tem softwares hoje que ajudam o oncologista a tomar a sua decisão clínica, né? Aí, dependendo dos recursos que o hospital tem, que em geral não são muitos, aí se o cara tem um plano de saúde muito bom, né? Aí se toma uma decisão compatível à questão de custo-benefício e disponibilidade ali. Bom, aí o outro aspecto da biópsia é que em muitas biópsias você vai encontrar titios, não é aquele cachorrinho não que você chama, ô tio, vem cá. Não, tio é um linfócito CD8+, infiltrado tentando atacar o câncer, porque a gente tem uma célula branca chamada linfócito CTD8, e quando ela reconhece, né, uma célula com câncer, ela vai atacar aquela célula com câncer, mas às vezes na biópsia eles estão em número reduzido, os TILs estão em número reduzido, tumor infiltrated lymphocytes, TIL. Aí estão reduzidos e aí o que acontece? Você tem que pegar a biópsia, lavá-la, retirar esses linfócitos e colocar no meio de cultura, né? Aí colocar no meio de cultura para que ele se multiplique aos milhões, né? E aí você depois faça a reinfusão colocando um exército multiplicado, né? Porque no sistema imunológico você tem interleucinas que fazem multiplicar, interleucinas que fazem inibir a multiplicação clonal. Então você tem que fazer com que tenha no meio de cultura aquelas que vão incentivar apenas a multiplicação do CD8+, para poder fazer a reinfusão e ter sucesso, né? A gente tem um caso aí que foi divulgado até no Fantástico, da Judy Perkins, que é citado no trabalho, onde ela teve a remissão completa, né, do câncer que já estava em estado metastásico e todos os tratamentos já tinham sido feitos e nada adiantava, ela já estava condenada à morte, tentou a imunoterapia, está curada até hoje, para a honra e glória do Deus que inventou, né, o sistema imunológico e dos cientistas que trabalham mais potencializando, né, os recursos do próprio organismo do que enfiando veneno na pessoa, derrubando ela e não vai o racha danado que é a oncologia tradicional, certo? Eu estou citando isso porque o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, a falta de atualização científica, oncológica, está fazendo o quê? O oncologista faz o que sabe fazer. Quando nada deu certo, manda lá para um barbito, né? Tem alguns cientistas aí que estão desenvolvendo imunoterapia. Quando sabe disso, né? Então, e fica aquela coisa, se o cara não se conseguiu matar o cara com esses tratamentos extremamente agressivos, aí vai e manda para os tratamentos novos. Ora, não precisa raciocinar muito para saber que esse modelo está redondamente errado, é um modelo imbecil, um modelo assassino, que em função da falta de atualização científica está acontecendo no Brasil muito. Então, o que deveria acontecer? Obviamente, primeiro, abordar o câncer da pessoa com tratamentos menos arriscados, e se nada funcionar, vai para o vai ou racha tradicional, que é o que a gente está propondo nesse modelo aqui. O modelo compreende a utilização da biópsia com mais exames e com
a retirada de TILs, né, que vocês podem verificar aqui, né? Aqui vocês vão ver essa parte aqui, vai ter os testes dos TILs, aí vai ter uma segunda biópsia. A segunda biópsia vai ser depois dessas abordagens aqui, ó. Abordagem probiótica, né, nutracêutica, fisioterápica, psicoterápica, clínica. Por quê? Porque o cara às vezes está com câncer em função de comorbidades, né? Às vezes o câncer se dá no intestino que tem uma biota empobrecida, muitas vezes até pelo uso de antibióticos, né? Aspectos nutracêuticos, o cara está com muito parasita, muito euminto. Tem um caso aí que eu cito no trabalho aí, que um médico veterinário receitou um vermicida de cachorro para um cara que estava desenganado, já não tinha mais esperança para ele na oncologia. O cara tomou o vermicida de cachorro e foi curado. Ou seja, toda uma situação do corpo, né, da ortomolecularidade, do equilíbrio metabólico, deve ser observado em relação às bactérias comensais, em relação à presença de eumintos, em relação a muitos aspectos, até psicológicos também, né? Principalmente psicológicos, que podem estar envolvidos. E uma vez que, se você tratar isso aí, às vezes a pessoa nem precisa de tratamento, já cura logo, né? Então, é feito a retirada da primeira biópsia para fazer o cultivo de TILs, né? O cultivo de TILs. E depois a segunda biópsia, depois desse levante, desse check-up, desse tratamento verdadeiro, que eu julgo verdadeiro, porque tem muito tratamento aí que está preocupado só com a ponta do iceberg. E às vezes o câncer é a ponta do iceberg, ele não é a doença da pessoa, ele é só um resultado de um desequilíbrio celular tão terrível, a ponto da célula ficar desesperada lá se multiplicando, sem sinalização e fabricando câncer. Então, pode ser isso, pode não ser, mas a gente faz essa prévia, porque é uma prévia que vai também contribuir, né, para a saúde do paciente e não para piorar a situação que ele já se encontra. Aí faz o cultivo de TILs, né, e depois reinfunda. Caso não tenha TILs e ele tenha biomarcadores de ligação PD1, PDL1, usa-se os MABs, né, os MABs da vida, que é vários remédios aí das farmacêuticas que cancelam, né, a ligação PD1, PDL1, que cancela o ataque dos linfócitos, inativando assim um sistema de eliminação de células cancerosas. Bom, aí nós apresentamos esse trabalho lá na esperança de receber aí patrocínio das indústrias farmacêuticas, uma vez que os testes fase clínica são extremamente caros, que envolvem muitos exames, muitos atendimentos médicos, hospitalares, às vezes internações, seguro. Então, quer dizer, tem todo um contexto de gastos aí, de forma que as farmacêuticas falam que o que elas gastam, em média, para poder convalidar um fármaco contra câncer é quase $1 bilhão, né? Então, eles gastam muito. Tem pesquisa que fala que é só 300 milhões, e só sei que são números tão altos que a gente nem cita no trabalho aí as fontes de várias opiniões de gastos que tem havido em relação à indústria farmacêutica, e nós temos proposto aí algumas soluções para isso, para diminuir os gastos com a fase clínica, né? Porque a fase clínica, com esses gastos tão altos, o que vai acontecer? Ela vai jogar na lata do lixo milhões de iniciativas científicas boas, porque essas descobertas não têm viabilidade econômica, né? Eu tenho um vídeo aí no YouTube aí que teve
teve mais de 1 milhão de visualizações em defesa do Dr. Laí Ribeiro quando morreu o Marcelo Rezende. E porque o Marcelo Rezende estava com câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente fatal, né, com baixíssima sobrevivência, ou quase que nenhuma, usando quimioterapia, e aí ele optou por tratamentos alternativos. Só que uma vez que não está homologado isso, não tem fase clínica 2, 3 e tal, aí fica realmente muito complicado de se trabalhar com abordagens que não representam viabilidade econômica, que banque a pesquisa clínica cara, os hospitais caros, os médicos caros e tudo caro. Então aí muita pesquisa vai para a lata do lixo, pesquisas boas, devido à sistemática convalidatória científica que foi estabelecida, né? Daí a gente tem propostas aí, um outro trabalho para poder tentar mudar isso aí. Bom, voltando lá para o Congresso, agora falando da polêmica lá, né, tal. A polêmica lá foi o seguinte, né, que o cientista que fez a abertura lá, o Zé Alexandre Filizola Diniz Filho, um grande cientista, eu li o currículo Lattes dele, fator H no Ciscopo 51, é uma sumidade, o cara é bom. Só que eu discordei dele quando ele fez uma abertura, na abertura do Congresso ele falou sobre a vulnerabilidade da ciência a mudanças de paradigma, né? Citou Thomas Kuhn, citou Karl Popper, né? Da falsibilidade, que uma coisa científica, se ela pudesse ser testada, ser verificada e se tornado falsa. Então ele falou que esse relativismo epistemológico da ciência gerou a oportunidade de movimentos anti-intelectuais, como Terra Plana, de acontecerem, movimentos anti-mundo acadêmico, igual a eleição do Bolsonaro, de acontecerem, e colocou junto no saco o criacionismo e o design inteligente também. Aí na hora das perguntas eu pedi a palavra e falei, olha, que 10% dos cientistas são do design inteligente e criacionista. Falar que tem publicações, tem centenas de publicações científicas em revistas com peer review, e, portanto, você não vai ver uma publicação científica defendendo terra plana. Eu desconheço, né? Se tiver, deve ser uma coisa muito rara, uma revista bem inexpressiva. Então, eu fiz essa observação que 10% dos cientistas eram do design inteligente e criacionista. Ele duvidou dessa observação, e aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ver aí que é até mais, né? Até mais do que 10%, dá 12%, 1% não quis se posicionar, e desses 87% que se foram a favor mais da teoria da evolução, a gente pode calcular que muitos deles foram a favor para não poder sofrer alguma espécie de bullying, né? Isso foi publicado em revista especializada que analisa aspectos religiosos e científicos e tal. Também cito aqui uma lista que está só engrossando, já tem mais de 2.500 cientistas com PhD, né, assinando essa lista aí dos dissidentes from Darwinism. Bom, tem aqui esse link do YouTube, que é o Expelled, que não é permitido inteligência na academia. Ben Stein, né, o roteirista, onde ele conta a história de muitos cientistas que foram
e são, até hoje, muito perseguidos, difamados, mandados embora, porque defenderam o design inteligente, o criacionismo, alguma coisa que evocasse a religião. A gente sabe que a gente vive hoje um tribunal de inquisição ao avesso. Se na Idade Média a religião queimava as bruxas, os hereges, os protestantes, hoje, e os ateus, hoje o ateísmo acadêmico darwinista tem feito o oposto, tem queimado cientistas de peso, né? O Marcos Eberlin, aqui no Brasil, é um exemplo. Ele mesmo me falou que não suportava mais o bullying que ele sofria ali na Unicamp. Né? Ele é autor de 936 artigos científicos, fator H em Ciscopos a 50 e tantos. Né? Ele recebeu prêmios e mais. Foi de 12 pessoas no mundo que receberam a medalha Thomson de espectrometria de massas, ele foi um dos que recebeu essa medalha. Ela é equivalente, ou talvez até superior ao prêmio Nobel, quase ninguém sabe disso. Né? Ele também é o descobridor das reações de íons gasosos, né? E inclusive as reações de Eberlin levam o nome dele, e ele foi extremamente perseguido justamente porque ele discorda, né, bioquimicamente, de que a evolução histórica possa ter ocorrido. Ele concorda, como o criacionismo e o design inteligente sempre concordam, que a evolução a nível biológico, isso eu falei também no congresso, a nível biológico está ótimo, né? Especiação em tempo real, você testa, tal, as transformações das espécies, elas acontecem. Agora, qual o limite disso? Né? O Michael Behe, inclusive, lançou o livro. Michael Behe é o mesmo autor da Caixa Preta de Darwin, né? Ele lançou aquele livro Limites da Evolução recentemente. E ele tem várias publicações científicas sobre esse assunto, mostrando que a complexidade redutível dos sistemas impede que uma parte só evolua. Você tem que evoluir, às vezes, 2000 coisas ao mesmo tempo para poder dar certo. Então é totalmente, sob a ótica da aleatoriedade, isso é totalmente desprezível, né? Então, mostrando que a evolução, a transformação tem limite, né? E no registro fóssil, eu cheguei a citar lá para o professor da palestra que as formas de vida aparecem prontas, o que recomenda a complexidade redutiva necessária para haver um mínimo de possibilidade de sobrevivência, né? E citei também que 71% dos fósseis estão repetidos morfologicamente. Ou seja, para eu conseguir uma repetição morfológica nos fósseis, eu tenho que sepultar todas as populações da Terra, né? Então, isso foi citado também, porque por isso que veio o pontualismo, né? Porque verificou-se que não existe no registro fóssil transformações graduais, mas pontuais, né? Ou seja, bem distantes uma coisa da outra. Então, essa distância pontualística, né, e não gradualística no registro fóssil deu origem à teoria do pontualismo fóssil, que os fósseis vão preservar só as espécies da moda, etc. E eu fiz uma publicação, uma revista não muito com nota baixa na CAPES, mas está lá a publicação, e sobre a especiação em tempo real, histórico-arqueológico e a sua ausência em tempo geológico. Né? Está aí a publicaçãozinha, e onde é citado o paradoxo da estase morfológica. Bom, aí depois da palestra a gente foi conversar
com o autor da palestra, eu apresentei para ele também que 95% dos fósseis, né, são animais marinhos, né? Dos 5% restantes é tudo algas e plantas, sendo que 0,25% são insetos, vertebrados, né? E vertebrados continentais são das amostras fósseis, né, que tem estimativas aí até de trilhões de amostras fósseis que existem no mundo. Então é 0,0125% é vertebrado marinho, sendo que a maioria é peixe. Ou seja, esse quadro proporcional de fósseis revela que o mundo foi sepultado em águas, né, onde as coisas que ficam em lugares mais fundos fossilizaram muito mais em quantidade do que as coisas que estavam mais em cima, nos continentes, né? E nos continentes fossilizaram mais também os peixes. Então, quer dizer, os estratos geológicos, eles não representam história nenhuma. Eles representam o mar indo para lá e indo para cá, carregando lama e fazendo aquelas camadas em plano paralelo, idas e vindas, né? Então, geologicamente, há muitos geólogos que defendem isso. Eu tenho trabalhos nessa área, né? Então, você tem surgimento pronto das formas de vida, você tem também uma separação, né? Deixa eu apagar isso aqui. Você tem uma separação das formas de vida, tá? Essa disparidade aqui, ó, ela tá tendo uma descontinuidade sistemática entre formas de vida e elas aparecem em vários estratos acima, né? Então mostra isso que aquela forma de vida surgiu, permaneceu e se diversificou hoje, tanto é que os padrões corpóreos, o número dos padrões corpóreos no registro fóssil e o número de padrões corpóreos hoje é quase praticamente o mesmo, né? E o professor falou que esses dados estatísticos não existe, eu coloquei a referência, Patrick Wise, tese doutoral em Harvard, 1989, 1.200 páginas, né? É a tese de doutoramento dele, aí está o nome, e ele foi orientado por ninguém, nada mais, nada menos que Stephen Jay Gould, né? Então, o Patrick Wise tem essas referências estatísticas aí, taxonômicas, tá bom? Sobre os 71% de repetição morfológica, eu gosto de citar Lavoisier, né, um biólogo francês. Ele fala: estudar o conservadorismo morfológico a longo prazo é difícil nos sistemas contemporâneos, porque poucas linhagens de animais existentes são conhecidas por permanecerem morfologicamente estáticas em relação às escalas de tempo geológicas, né? Pouquíssimas. Bom, até fósseis vivos que estavam parados, tem pesquisa aí que mostra que os fósseis vivos hoje estão mudando. Quer dizer, tinha que ter mudado lá também o registro fóssil, não mudou. Então tá aí o relatório, a resposta. A questão do Bolsonaro. Pessoal, eu concluo o seguinte, né? A sociedade já está a pé da vida, porque fica assistindo os jovens se tornando ateus, acreditando que de sopa primordial surgiu o código genético, que é um absurdo, né? Como é que uma informação nasce de uma sopa, né? Informação codificada, como é que... Então, assim, é extremamente ilógico pensar isso, e é extremamente bioquimicamente improvável, como o Eberlin mostra, e o pessoal do design inteligente, a maioria é bioquímico, né? Eles mostram muito isso. Então,
Na geologia, né, você vê, igual eu fui assistir uma aula de geologia e a professora falou assim, se Deus existe, eu não sei o que ele ficou fazendo esses bilhões de anos. Por quê? Porque ela acredita na geocronologia datacional, radiométrica, que é um poço de problemas a geocronologia datacional. Um deles é que eles foram capazes de datar em 68 milhões de anos um pedacinho de carne, minúscula carne, e um osso que nem tinha se transformado em fóssil, do T-Rex lá de Montana, por exemplo. Né? São 42 trabalhos publicados de tecidos moles ainda orgânicos que foram datados em milhões e milhões de anos, 100 milhões, 200 milhões, 68 milhões. Quer dizer, a ciência está passando vergonha ao recomendar esse tipo de conclusão de trabalho, porque você pega um bife e bota na pia da cozinha, em 2 dias você não tem nada ali, está tudo podre. Agora eles vêm falar que um pedacinho do bife, minúsculo, na verdade, se tiver ali coberto, ele vai ficar ali 68 milhões de anos. Então, isso está descredibilizando a ciência de tal maneira que esse movimento anti-intelectual, anti-mundo acadêmico, acaba tendo razão de ser. Então, enquanto a academia estiver combatendo Deus através de argumentos pífios, né, esse planeta, Terra, todo diferente igual cheio de sincronia, cheio de sabedoria, cheio de sistemas, você vai estudar geologia, veio de uma trombada. Trombou um, bateu no outro, formou isso aqui na sorte. Quer dizer, essas coisas estúpidas que se ensina hoje na faculdade, se publica em artigos científicos, e além de eles publicar coisas estúpidas, ainda persegue quem publica ou quer publicar uma coisa mais inteligente, ou que evoca um planejamento, porque os dados evocam um planejamento. Você pega uma maquinaria, a primeira coisa que você pergunta é quem que construiu isso. Né? Então o pessoal tenta substituir Deus pela seleção natural, como se a seleção natural tivesse inteligência para montar alguma coisa. Ora, a seleção natural fica eliminando, né? Eliminando e selecionando, acaba sobrevivendo o que sobrou. Né? Às vezes o que sobrou até é mais doente. Em dada circunstância, o doente é mais apto para viver do que o saudável. Né? Lugar frio, por exemplo, o diabético leva vantagem, que ele sente mais calor, que o açúcar não vai para a célula, fica ali esquentando ele mais. Né? O lugar que tem malária, o cara que tem anemia falciforme sobrevive mais. Então, quer dizer, a seleção, a eliminação também, ela vai empobrecendo o pool gênico de uma população. A especiação é um processo, Ernest Mayr fala isso, perigoso, né? Ele gera empobrecimento patrimonial genético do pool gênico da população. Então a gente tem o Dr. J.C. Sanford, que lançou o livro Entropia Genética, o acúmulo de mutações que a seleção natural não filtra, que condena todas as espécies à extinção. Por isso que você não vai ver gente virando mutante, tipo o X-Men. O próprio artista lá do X-Men deu câncer nele. Tem o Geraldo Crabtree, que eu citei também no Congresso, que vai falar do aumento da fragilidade do cérebro frente às mutações, que uma mutação pode gerar o prejuízo de 120, em média, de 120 relações neurais. Ou seja, a tendência do ser vivo e do DNA, né, e dos fatores transcricionais em relação, que estão mais atrelados às vezes ao ambiente, aos fatores epigenéticos, é de mal a pior, é ladeira abaixo, né, e não essa visão darwinista histórica aí de que a coisa era quase nada e se tornou quase tudo, ou fortuitamente alguma coisa conseguiu se tornar quase tudo.
Quer dizer, muita coisa, né? Porque hoje você vê o mundo cheio de coisa. Mas pelo contrário, você vê no registro fóssil, são animais maiores. Você sabe, você mexe na terra, e se você dá mais alimento a uma planta, ela vai ficar maior, mais bonita, o fruto vai ficar mais bonito, né? Se você tem muita alimentação, uma população, a tendência dos nossos filhos é expressar, né, um tamanho maior também. Então, quer dizer, você enxerga nos fósseis esse gigantismo e fala assim, ó, eles viviam num planeta até mais bem estruturado para a vida do que o nosso. E é o que você vê no planeta Terra, né? A crosta rachada, né? Tinha uma crosta, que é a crosta continental, bem diferente da crosta marinha, que passou a existir, né? Então é isso. Aí os movimentos religiosos, científicos, eles ficaram contra o mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico abraçou o ateísmo, o darwinismo, o liberalismo, o esquerdismo, que não é... E todas essas coisas contêm verdades, contêm pontos bons, não é tudo desprezível, né? Mas quando se produz um extremo de cá, tem uma reação extrema de lá. E essa eleição aí do mundo conservador que ocorreu no Brasil e está ocorrendo no mundo e está gerando aí o corte de verbas, ela tem também um pouco de razão de ser. E é importante a gente sentar, conversar, saber onde nós erramos, a gente corrigir os erros e entrar num diálogo, que é muito melhor um bom diálogo do que uma boa briga, ainda mais que estão eleitos, né? Então é isso, o que mais que eu vou falar? Chega, já deu quase 40 minutos do relatório, qualquer coisa, estamos aí, telefone, meu contato, tá? Aqui é o contato que a gente tem no FG, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Não é mesmo se você for ateu, a gente tem fartas evidências que o mundo foi criado e tem fartas evidências de planejador. Isso não é uma imposição religiosa, isso é uma imposição dos dados científicos e tem muito trabalho aí mostrando isso. E chega de falar que sopro primordial, com a varinha mágica da seleção natural, criou as coisas. Vão parar com isso, que isso aí já cansou, né? Senão vai ter movimentos aí do terra plana, que vão pensar assim, ó, já que eles podem falar essa bobagem, nós também podemos falar a nossa, né? Então a gente tem que evitar as bobagens, tanto de um lado quanto do outro. Um grande abraço para todo mundo.